Olá pessoal, eu sou Paulo Fialho do canal Sabendo Matemática, continuando com a nossa super revisão Enem 2020, a análise da prova cinza. Mais uma das questões, talvez uma das mais interessantes de todas. Ela acabou sendo uma questão difícil por falta de um conhecimento prévio dos alunos, tá? Mas vamos lá, eu vou tentar simplificar isso aqui ao máximo para vocês. Pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para as pessoas ou plantas na qual há uma quebra da quantidade de luz, dependendo da posição do sol. É feito como um estrado de vigas iguais, postas, paralelas e perfeitamente em fila, como ilustra a figura. Bom, primeiro, vamos lá, vamos clarear algumas coisas, tá? Aqui eu peguei algumas imagens de pérgolas. Isto aqui que ele descreveu é uma pérgola. O ambiente é um ambiente que normalmente se chama de pergolado. Aí o pessoal, isso aqui é um pergolado. Não, isso é uma pérgola. Pergolado é o ambiente como um todo. Então vocês observem que aqui eu tenho um monte de pedaços de madeira. E eles chamam de vigas de madeira. Viga é qualquer elemento colocado na horizontal. Pilar, qualquer elemento colocado na vertical. Então vejam aqui, eu tenho pilares. 4 pilares suportando o peso dessa pérgola. Beleza? Temos uma viga longitudinal aqui, ó, e outra aqui nesse sentido, que são apoios para essas vigas menores, provavelmente desta outra parte superior. E aí, a gente coloca quantas viguinhas atravessadas quiser, quantas quiser. Por que eu coloco mais, por que eu coloco menos? Se eu quero mais sombra ou menos sombra. Observem que a pérgola, ela não tem uma proteção em cima, é vazado. Se a gente colocar um vidro ali por cima, já deixará de ser uma pérgola e passará a ter um outro nome. Já vai ser uma área construída dentro daquele imóvel, digamos assim. Enquanto que se ele é vazado, ele não é uma área considerada uma área construída, simplesmente uma parte ornamental. Muito bem. Então, olhem só. Aqui eu vejo uma outra pérgola. Olha, eu acho que essa aqui tem mais dessas vigas. Dá uma olhadinha. Ó, aqui tinha menos. Aqui me parece que elas estavam mais distantes do que nessa outra. Na real, nem estou falando só da quantidade, tá pessoal? A altura. Vejam, quanto mais alta essas pequenas vigas, mais sombra nós teremos. Aí alguém vai me dizer, se o sol estiver bem no meio, eu estou na linha do Equador, ao meio-dia, também chamado de sol a pino lá em cima, não me interessaria essa altura aqui. Porque se o sol está vindo bem de cima, eu posso ter vigas de 1 metro, vigas de 5 centímetros e a luz que vai passar é rigorosamente a mesma. Perfeito! Mas se o sol já estiver um pouco mais inclinado, se essa altura for maior, mais sombra eu vou ter. Exemplo, veja aqui, ó. Eu coloquei aqui bambus, nessa com bambus. E aí a altura do bambu é bem picurrucha. Tá, eu vou ter pouca sombra. Tanto no sol a pino ou mais inclinado, vai passar muita luz. Então, dependendo do objetivo que se quer, tu coloca mais alto, mais baixo, ou até, olha aqui, está bem distante, né? Aqui, uma outra, bem mais próxima. E olha o efeito, aqui tem uma sombra que dá para tu ver aqui embaixo. Certo? Olha aqui, ó, essa sombra causada lá por cima. Tá? Então, tudo isso depende do efeito que se quer. Bah, eu não sabia nada disso. O não saber nada disso te dificulta, sem dúvida, o resolver a questão. Mas isso não é justo? Mas essa é a proposta do Enem. De colocar coisas práticas, razoavelmente bem descritas, o melhor que eles conseguirem na hora, para que tu possa criar um processo. Não é, faz tal conta. Não é nada disso. São todas aplicações no cotidiano. Muito bem, então vamos voltar aqui. Aqui ele fez uma descrição da pérgola, vamos ver se agora ficou mais fácil aqui, ó. Comumente em praças e jardins para criar um ambiente para pessoas ou plantas na qual há uma quebra da quantidade de luz. Diminui, realmente, dependendo da posição do sol.
é feito como um estrado de vigas iguais, postas paralelas e perfeitamente em fila, como ilustra a figura. Agora já está mais claro, né? Muito mais. Legal. Aqui ele um espaçamento de 30 centímetros entre elas. E aí ele ampliou o desenho aqui, ó. Botou ali uma imagem ampliando para mostrar realmente os 30 centímetros. Certo. Um arquiteto projeta uma pérgola com vãos de 30 centímetros de distância entre suas vigas, de modo que no solstício de verão... O que é solstício de verão? No ápice da trajetória, quando ele está mais perto de nós. Muito bem. No solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas, e que o Sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus com a posição apino, Sol apino, ele quer 30 graus, gere a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Para atender à proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetro seja a mais próxima possível de quanto? Certo? Então, não está nada fácil esse enunciado, né, gente? Nada fácil. Então ele já era complicado no início e continua complicado até o fim. Bom, eu podia ter feito os desenhos aqui antes, mas eu não vou fazer. Aqui nós temos duas afastadas 30 centímetros uma da outra. Muito bem. 30 centímetros afastada uma da outra. E eu tenho uma certa altura. Bueno. Quando o meu Sol está bem ao meio-dia, o que acontece? Eu tenho luz em toda esta área que está colocada aqui. Eu tenho luz em toda esta área que está colocada aqui. Ilumina tudo. Quando o Sol está ao meio-dia, na posição apino. Certo? Mas aí o que ele pede? Para atender à proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, qual foi a proposta? Aqui está a proposta. Um arquiteto projeta com vãos de 30 de distância entre suas vigas, de modo que no solstício de verão a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas, e que o Sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 com a posição apino. Quando os raios do Sol fizerem 30 graus com a posição apino. Peraí, onde é que vai estar isso? Na posição apino, eu tenho os raios solares fazendo isso aqui. E ele quer que o Sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus com a posição apino. Então, os raios fizerem 30 graus com a posição apino. Aí o Sol vai estar aqui. Este raio está fazendo 30 graus com a posição apino. Onde que eu tenho os 30 graus? Olha, na posição apino está aqui, na posição da tarde está aqui. Então aqui eu vou ter 30 graus. Vocês concordam com isso? Aqui eu vou ter os 30 graus. Certo? Mas observem que esse raio aqui também, aqui nesse momento, tem uma vertical. E aí, esse 30 graus seria o mesmo 30 graus que aqui. Então, 30 graus lá, 30 graus aqui, dá tudo na mesma. Né? E pulou meu desenho, era isso que tinha pulado, eu não tinha entendido o que era. Tá. Então, aqui eu tenho 30 graus, aqui eu tenho 30 graus também. E o que ele quer? Ele quer que quando aconteça isso, gere a metade da luz que passa. Então, quando ele está apino, ele ilumina tudo. Entre as vigas, lá, total luz ali no chão. Ele quer que ilumine a metade. Então significa que essa luz aqui no chão vai ter que ser a metade. Deixa eu botar aqui em vermelho. Vamos ver se vai dar para ver. Ó, eu vou ter que cortar isso aqui exatamente ao meio. E aí, esta coisa aqui, que antes tinha 30 centímetros... Aqui eu preciso de uma sombra de 15 e uma região com sol também de 15, ambos com 15. Por quê? Porque eu quero a metade da luz. Então, ao meio-dia, iluminava toda aquela parte dos 30 centímetros.
Quando se inclinar, eu quero que vá iluminar apenas a metade. Então, 15 e 15. Muito bem. Então, gente, se nós formos analisar esse desenho, o que eu tenho aqui, ó? Aqui, eu tenho aqui. Aqui eu tenho uma altura da viga. Aqui eu tenho a altura da viga. E eu quero saber qual é essa altura para que eu tenha exatamente 15 centímetros aqui. Qual a altura para que eu tenha exatamente 15 centímetros ali? Observem que aqui está o meu ângulo de 30 graus. Aqui está o ângulo de 30 graus. E aqui eu tenho 90, porque as vigazinhas todas estão perfeitamente em pé. É isso que eu tenho. Bah, mas tinha que saber tudo isso para chegar? É. Ou tu matar direto que era isso, que era 30, tu queria iluminar metade, então teria que ter 15. Então, na realidade isso aqui, esses 15 é da sombra, né? Esses 15 é da sombra, porque 15 de lá continua pegando o sol. Nesses 15 de lá continua pegando o sol. Muito bem. Tá, e agora, o que a gente tem? A gente tem um triângulo retângulo aqui. A gente tem um triângulo retângulo, onde, em relação ao 30, o cateto oposto é 15. E nós queremos o cateto adjacente ao 15 graus. Qual é a relação trigonométrica que relaciona cateto oposto com cateto adjacente? É a tangente. Então, significa que tangente de 30 graus será cateto oposto pelo cateto adjacente. Certo? A tangente de 30 graus, qual é o valor da tangente de 30 graus? Muita gente sabe que é raiz de 3 sobre 3. Isto é igual ao cateto oposto. O cateto oposto é o cateto contrário, que é 15. Dividido pelo cateto adjacente, que é a altura que eu estou buscando. Tá, Sori, dá para relembrar um pouquinho da tangente? Claro que dá para relembrar a tangente. Vamos relembrar a tangente, ó. Tangente, o cálculo, pessoal, tangente nós sabemos que é seno sobre cosseno. Então, seno de 30 pelo cosseno de 30. Muito bem. O seno de 30, bom, esse é 1 meio. Seno de 30, 1 meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Aqui nós temos uma divisão de frações. O que a gente faz? Conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. E aí, isto nos levará a 2 sobre 2 raiz de 3. Cortou o 2 pelo 2. Ficou 1 sobre a raiz de 3. E o que a gente faz com esse 1 sobre a raiz de 3? Racionalização de denominador. É aquela história para fazer desaparecer a raiz de 3. Não é que seja errado deixar a raiz de 3, só não é o usual. A gente multiplicaria em cima e embaixo pela própria raiz de 3. Ficaria uma vez a raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Aqui, raiz de 3 sobre 3. Quem não lembrava o valor da tangente de 30 e foi fazer o cálculo, se deu super bem e se parou por aqui. Olha aqui, ó. Tangente de 30, 1 sobre a raiz de 3. Aí só fazer meios pelos extremos. Porque quem botou raiz de 3 sobre 3 vai cair em outra racionalização. Quer ver? Aqui, ó. Igualdade de frações, proporção, principal propriedade é aquela, meios pelos extremos. Que na real nada mais é do que o que está dividindo passa multiplicando. O que está dividindo aqui passa multiplicando por outro lado. Que é a história. Multiplica os dois lados pela mesma expressão. Então, eu multiplico os dois lados por 3 e multiplico os dois lados por h. Muito bem. Fazendo isto, raiz de 3 vezes h, 3 vezes o 15, que dá 45. Então, nós vamos ter 45 dividido pela raiz de 3. Vamos multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3, que é o que eu falei que deveria ser feito lá. Raiz de 3 vezes a raiz de 3, quanto dá? Dá 3.
45 raiz de 3. Bom, 45 dividido por 3, quanto dá 45 dividido por 3? Dá 15. 15 vezes a raiz de 3. E aí basta que nós procuremos a alternativa, que eu joguei para cá, 15 raiz... Tem nada com raiz de 3. Vamos olhar na prova onde é que está o valor da raiz de 3. Não deu. Vai lá no início, tem uma legenda. Não. Tá, aí eu faço o quê? Tem que ter uma noção da ordem de grandeza da raiz de 3. Gente, raiz de 3, muita gente sabe decora o valor. Todo mundo sabe que precisa, quem realmente estudou, sabe que tem que saber raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Essas 3 raízes mais comuns, assim, é extremamente importante que a gente saiba decorar. Tá, mas eu não lembro. Tá bom. Será que raiz de 3 é mais que 1 ou é menos que 1? 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. Então, olha só. Eu sei que raiz de 4 é 2. Eu sei que a raiz de 1 é 1. Então, eu tenho certeza que a raiz de 3 é algo entre 1 e 2. Algo entre 1 e 2. Se fosse 1, que eu sei que não é, 15 vezes 1 daria 15. Se fosse 2, que eu sei que não é, que é menor, 15 vezes 2 daria 30. Então, é alguém entre 15 vezes 1 e 15 vezes 2. Alguém entre 15 e 30, ok? Só tenho 26. Só tenho 26. Então vejam, eles apertaram nessa coisa final, mas não enrolaram. Poderia ter uma resposta 22, 26, 28. Tá, e aí? Bom, aí nós deveríamos saber o valor da raiz. Tá? O que não era profundamente necessário dessa, mas a raiz de 3, 1,7 aproximadamente. 1,73, se tu quiser 2 casas depois da vírgula. Mas lembrando que como todo número, toda raiz não exata é um número irracional. São aqueles números que têm infinitas casas depois da vírgula e não se repetem, sem exceção. Todas as raízes não exatas são números irracionais. Certo? Então vamos lá. Deixa aí nos comentários o que tu achaste dessa questão. Ela é uma questão das fáceis? Eu tenho convicção que ela não é uma questão, mas nem perto de ser fácil. Outra, tem que fazer em 2 minutos e meio. Pior, tu não tinha uma noção muito clara desta pérgola, deste pergolado ao qual ele se refere na questão. Então tudo isso complica de monte, tá, gente? Beleza? Valeu? Deixa teu comentário aí para eu ter uma noção do que tu pensa. Abração, tchau, tchau!